Eu ainda tô num estado de êxtase depois da leitura desse livro. Eu literalmente acabei de terminar ele e, cara, sensacional. Oi, eu sou o Grensauro e hoje eu tô aqui para falar sobre o segundo livro da saga, Os Relatos da Guerra das Tempestades, que vamos combinar, é uma tradução horrível para Stormlight Archive, então vamos falar hoje sobre Palavras de Radiância, Words of Radiance. E aqui eu só queria fazer um disclaimer, tá? Diferente do meu vídeo que eu fiz de Caminho dos Reis, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível. Agora, depois de um tempo já fazendo vídeo, eu acho que eu aprendi um pouco como roteirizar eles, e eu espero que eu não dê tanto spoiler quanto eu dei no primeiro vídeo, tá? Então fiquem tranquilos que aqui vai ter, assim, se eu soltar alguma coisa, vai ser realmente porque eu soltei sem querer, tá? Eu ouso dizer que esse livro é a melhor saga que a gente tem de fantasia moderna atualmente. O Sanderson, ele realmente colocou a alma dele e acho muito de todas as esperanças dele como autor dentro de Stormlight Archive. É uma saga sensacional. Esse segundo livro se mostra ser ainda mais sensacional, por mais que eu também ouse dizer que esse livro de toda a série é o mais fraco, o mais lento, porém não deixa de ser uma grande obra em si. Nesse livro, por mais que a gente não vá ter tanta ação, a ação ela literalmente é muito condensada nas últimas 100 páginas, basicamente, de um livro. Se a gente pega um livro de 1.300 páginas, você condensar tudo em 100 páginas, é pouca ação durante o resto do livro, né? Não que não tenham momentos muito importantes no meio do livro, mas o final dele realmente é o que vai fazer com que a história se prolongue para os próximos livros, né? Tanto o terceiro, o quarto e aí o quinto aí que vai sair. Então, assim, Words of Radiance, se você for pegar ele para começar agora, né? Se você tá saindo de Caminho dos Reis, saiba que ele vai ter uma pegada bastante diferente. Ele vai ser uma pegada muito mais puxada pro desenvolvimento dos personagens, né? A gente vai ter um grande desenvolvimento do Kaladin. Inclusive, o trabalho que o Sanderson faz com o Kaladin, da gente não saber mais se a gente gosta dele, se a gente odeia ele. A gente, assim como o Kaladin, tá confuso em saber quem ele é, sabe? Qual é a índole dele. A gente tem também um grande desenvolvimento da Shallan e do Dalinar, principalmente desse livro é o ponto de partida pra gente ter um grande desenvolvimento da Shallan no próximo, né? Tanto que é o foco. O foco foi bastante no Kaladin, o que foi muito legal de se ver. A relação que ele tem com a Sil nesse livro, ela é ainda mais acentuada, inclusive que agonia no final do livro, que agonia. Eu não quero comentar aqui, porque eu prometi não dar spoilers, mas eu fiquei agoniado porque a Sil é uma personagem que eu gosto demais e o que acontece assim com ela me deu bastante agonia na hora que eu tava lendo. Eu queria terminar, tanto que quando eu cheguei nessa parte em específico eu queria ler o mais rápido que eu conseguisse pra chegar logo no desfecho, pra saber o que ia acontecer. Felizmente tudo corre bem, mas foi muito, muito interessante o jeito como o Sanderson escreveu toda essa história do Kaladin, tudo que ele passa. Ainda existem, obviamente, depois desse livro ainda ficam coisas que vão precisar ser refletidas, né, pelos grandes protagonistas aí, que é o Kaladin, o Dalinar e a Shallan, mas muitas coisas já foram primariamente resolvidas. É bastante interessante um personagem que ele ganhou bastante destaque, e eu queria colocar ele aqui, que assim, ele ganhou bastante destaque, mas ele não aparece tanto no livro, que é o outro filho do Dalinar, se eu não me engano é o Thorin, ou é Ronin, enfim, eu vou deixar o nome aí na tela, é muito nome, é muita gente pra lembrar, eu realmente não lembro certinho o nome, mas esse segundo filho, que seria o filho que ele tem uma doença onde ele não conseguia lutar, ele tinha uns blackout do nada, então o próprio pai nunca deixou ele fazer parte, assim, das lutas, né, dos duelos. Ele nunca aprendeu, na verdade, a ser um soldado, a ser um guerreiro. Ele tem um grande desenvolvimento. Cara, é muito legal ver o quanto ele vai aprendendo e vai crescendo durante a saga. Ele até se torna, uma coisa que eu achei bastante interessante, é que ele se torna um dos Bridgermen, dos caras que levam as pontes do grupo do Kaladin. Eu achei isso interessante pra ele desenvolver. E outra coisa que esse livro faz com uma maestria são as cenas de lutas. E olha que eu já li Jade City, e Jade City é um baita de um livro que a gente tem porradaria sincera, mas nesse segundo livro, Words of Radiance, tem duas lutas, tem uma mais ou menos pro meio do livro e uma bem pro final, que é a do final, ela é clássica. Eu já vi várias artes, sabe, várias fanarts sobre aquela luta. Eu não sabia que era específico desse livro, eu não sabia que momento isso acontecia, e ler esse momento tendo as imagens que eu vi das fanarts foi sensacional, foi muito legal. Não sei se eu vou colocar imagens aqui na tela, porque pode ser spoiler, mas a do meio também eu já vi uma fanart. Essa eu vou deixar aqui na tela, que eu acho muito legal, que é uma arte que o Kaladin, ele tá com um capacete pra descer a porrada, como luva, sabe? É muito, muito massa. É uma das
melhores cenas de lutas, assim, e também cenas de desenvolvimento de personagem, ele acompanha tudo, é muito legal, é muito da hora. Como é um livro muito grande, extremamente denso, o quanto a gente tem de lore. Uma coisa que é muito legal nesse livro, que é muito mais desenvolvida, é exatamente os Parshmen, né? Os Parshendi, a galera que tá ali nas planícies destruídas, e a gente entende mais como funciona tanto a sociedade deles, que a gente aprende que eles conseguem mudar de forma. Então, eles com as Spring, né, que são essas fadinhas que eu comentei aí, mas a gente aprende muito mais o que são as Springs. Eu não vou comentar aqui, porque se você quiser saber, eu recomendo que você vá ler o livro, mas elas são algo assim, que eu diria até inimaginável no começo. Inimaginável. Depois que você lê, você fala, ah, beleza, faz sentido. Mas eu não pensaria nisso antes de ter lido esse livro. Mas então eles usam essas Springs, e essas Springs eles conseguem meio que usar o poder delas para se transformar em outras formas, assim como eles têm formas específicas da própria raça deles, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Quando um Parshendi, ele vai, por exemplo, fazer algum tipo de trabalho braçal, ele fica na sua work form, que seria na sua forma de trabalho. Quando ele vai, sei lá, vai acasalar, ele fica na sua mate form, que seria a forma de acasalamento. Então ele trabalha muito, né? É apresentada essa nova estética, esse novo sistema de magia, até não sistema de magia, né? Mas essa nova parte desse grande sistema de magia que é o mundo de Roshar. E eu achei muito legal a gente ter um pouco da visão do que tá acontecendo ali com os próprios Parshendi, quais os objetivos dele. A gente aprende muito sobre a lore do mundo, como sempre, né? Esse livro é cheio de lore, a lore é imensa. A gente sempre tá aprendendo muito e vendo coisas que nunca foram faladas. A gente aprende sobre o famoso The Almighty, né? Que é meio que o Deus que a galera de Elendikar acredita que existiu. Mas esse Deus, na verdade, a gente sabe do primeiro livro que ele meio que tá morto, porque o Odium, né? Que é uma das forças aí que habitam também a Roshar. Inclusive, um dia eu pretendo fazer um vídeo explicando certinho a lore, todo o Cosmere, né, de todo o universo do Sanderson, e que até pra isso eu preciso estudar ainda mais sobre o Cosmere, mas eu acho que seria um vídeo bastante interessante. Mas é que meio que cada planeta, né, tipo, Roshar é um planeta, então ele é habitado por forças específicas, e o Odium e esse Almighty era uma delas, e aí tem toda uma treta. A gente tem também, isso é muito clássico em Mistborn, se você leu a primeira saga de Mistborn, a gente tem todo o rolê da ruína e da ascensão, e elas são, né, as duas forças que habitavam, e aí tem todo aquele rolê da ruína, prender a ascensão, aí a Vin tá indo atrás. Então, assim, em Roshar a gente também tem muito isso, só que a lore, eu sinto que ela é muito, 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 muito melhor desenvolvida em Caminho dos Reis, né? Em Caminho dos Reis não, né? Em Stormlight Archive, de modo geral, do que, por exemplo, em Mistborn. A lore de Mistborn, ela é mais dependente da história em si, enquanto em Stormlight Archive a gente tem os interlúdios, que basicamente são momentos que você vai sentar e vai ler sobre a lore, tá ligado? É muito legal como ele vai colocando esses personagens e dando sentido pra eles, inclusive muitos que ele colocou, por exemplo, no primeiro livro, voltam a aparecer, mas dessa vez não no interlúdio, dessa vez na história, e aí esses que estão nos novos interlúdios vão se conectando com a história, ou você sabe que vão aparecer no próximo livro. Então isso, cara, é magistral, assim, sabe? É um maestro ali tocando a obra e cantando aquela sinfonia. Inclusive, sobre sinfonia também uma coisa que é muito legal, que aí faz sentido com o título do quarto livro, né, que é o Rhythm of War, que é o ritmo da guerra, que a gente aprende que os Parshendi, eles falam, né, eles conversam. Na verdade, isso já era um pouco explicado no primeiro livro, onde eles ouvem as trombetas lá e uma música quando os Parshendi vão nas disputas, né, dos platôs, das planícies destruídas. E aí nesse livro a gente aprende muito mais sobre exatamente essa comunicação que existe entre os Parshendi. Então, assim, cara, é muita lore, é muita coisa. Tentar resumir num vídeo é quase que uma insanidade, então eu tô tentando falar as coisas que eu gostei, que eu achei muito legal, que eu lembro também, que eu anotei aqui. Vale muito a pena continuar essa saga, tá? Não se deixa desanimar, porque são livros longos, tá? Todos são aí muito longos, mas vale muito a pena, sabe? Tipo, é muito bom, cara. É muito, muito, muito bom. E bom, assim, só pra falar um pouco sobre o que é a trama desse livro, esse livro é bem direto de onde a gente acabou primeiro, né? Inclusive, essa é uma coisa que acontece muito nos livros do Sanderson, principalmente nesse, onde, por exemplo, cada capítulo é um dia, assim, a gente não tem muito time skip no livro, sabe? Por isso até que são livros muito grandes, porque a gente tá acompanhando tudo que tá acontecendo com todo mundo. Vai vendo cada segundo, cada minuto, cada diálogo. Outra coisa que ele faz muito bem são os diálogos, porque ele consegue trazer uma sutileza que eu sinto bastante falta em alguns livros, que eu acho que é exatamente esse medo de você se perder na narrativa e deixar muito extenso o seu livro. Você acaba não colocando diálogos que seriam, entre aspas, inúteis, sabe? Por exemplo, a gente vai
ter um relacionamento sendo criado do Adolin, que é o filho, né, do Dalinar, com a Shallan. Então, a Shallan, ela vai ser prometida como, eu não sei traduzir a palavra, mas é betrothal, mas é basicamente prometida, né, pro Adolin como esposa aí, casamento arranjado, né, que foi feito pela Jasnah, pra juntar esses dois, pra ajudar a Shallan com a família dela, né, porque a família dela tá em débito lá, enfim, e tal, e vai ajudar a família dela. É basicamente essa a premissa inicial que a gente tem desse casamento arranjado. Mas aí o grande ponto é que os diálogos, por exemplo, em que o Adolin tá conhecendo a Shallan, eles têm algumas coisas que são bem inúteis, assim, inúteis entre aspas, né? Pro desenvolvimento da história não necessariamente tem muita coisa, mas são diálogos sutis que vão moldando o que a gente conhece desses personagens, sabe? O que os personagens acham e tem como, por exemplo, senso de humor, sabe? Então, por mais que não seja uma conversa que efetivamente tá movendo algo na história, elas se fazem necessárias para que as coisas sejam justificadas. E eu acho que, por exemplo, essa é uma coisa, né, que geralmente nas fantasias que focam mais em parcerias românticas, isso não acontece. Eu acho que deveria, sabe? Porque nesse livro é muito tempo, realmente mostra como se um relacionamento fosse formando entre os dois, sabe? A Shallan tendo ali as dúvidas, o Adolin tendo ali as dúvidas, o jeito como eles vão se falando, às vezes eles não têm tempo de se encontrar. Então, assim, às vezes você tem que gastar páginas, sabe? Eu acho que existe muito esse problema hoje em dia, e aí eu até sair um pouco do tema do vídeo, mas esse problema de que hoje em dia tudo tem que ser curto, senão as pessoas não leem, tudo tem que ser pequeno, não pode passar de 400 páginas, senão já vira um calhamaço. Primeiro que eu odeio essa palavra, segundo que eu acho que calhamaço é tipo, eu posso pegar, por exemplo, tá? Vamos exemplificar. Eu pego o Senhor dos Anéis. Na teoria, Senhor dos Anéis é um livro só de 1.200 páginas. Só que aí, pra publicarem, dividiram em 3. É basicamente se eu pegar Stormlight Archive, ao invés de ser tipo 3 livros de 1.300 páginas, eu pego e eu faço Caminho dos Reis parte 1, parte 2 e viram 2 livros de 700, sabe? É meio que, sabe? Então é muito relativo, você pode só dividir os livros. Inclusive, na Inglaterra é dividido, se eu não me engano, Mistborn, porque lá eles também têm essa reclamação de que eles não leem livros tão grandes assim. Mas eu acho que isso só é ruim, sabe? Porque você vai estar aumentando o preço pra impressão, você vai estar aumentando o preço da série em si, porque isso vem muito dessa cultura de que, tipo, é um livro de mais de 500 páginas, então não vou ler porque ele é muito grande. Mas você gosta de ler, por acaso? Eu tenho muito mais coisa pra falar sobre esse livro, eu queria muito falar sobre a história com vocês, mas eu realmente tenho receio de contar algum spoiler, porque acontece tanta coisa e eu sinto que muito faz parte do que a gente tá sendo apresentado na história, tá? Mas basicamente o que eu queria deixar nesse livro aqui, nesse vídeo aqui em específico, é que se você é uma pessoa que tá pensando se vale a pena ou não aí encarar mais um volume dessa saga, que é Stormlight Archive, sim, vale muito a pena. Pra mim, eu ainda coloco como sendo uma das melhores, se não a melhor série de fantasia moderna que a gente tem até o momento, sabe? De uma pessoa pegar, sentar, se debruçar na lore e você sente a paixão que o Sanderson tem nesse trabalho, sabe? As coisas ficam bem amarradinhas e se não ficaram, eu não percebi. Então, sabe, eu quero que se dane. Pra mim tá bem amarradinho, pra mim eu me diverti, eu gostei. Foram 2 semanas, né? Porque eu tento sempre gravar os vídeos das reviews, então eu raramente tô dividindo minhas leituras. Eu tô lendo só um livro mesmo. Até eu acabar ele, gravo uma review, enfim. Mas foi 2 semanas aí de uma leitura muito legal que me deixou com muita vontade de ler o próximo, mesmo sendo um livro mais devagar. Eu só não vou ler o próximo já direto por conta de uma questão de tempo, que eu teria que, sei lá, gastar mais 2, 3 semanas pra ler um livro. E aí eu não tenho vídeo pra postar pra vocês, então talvez eu vá pegar alguns outros que eu tenho aqui na minha lista, que são um pouquinho mais curtos aí pra eu conseguir fazer vídeo, mas enquanto isso eu vou lendo o 3º livro, né? Mas é isso, cara, vale muito a pena, é uma ótima continuação, é um ótimo livro. Sanderson, você tem meu coração, eu sempre vou falar isso. Eu acho uma sacanagem o que fizeram pra publicar o 3º livro no Brasil. Colocaram um valor absurdo, então trama, se alguém da trama tá assistindo esse vídeo, saiba que eu estou muito chateado com vocês por não facilitarem o acesso a livros do Sanderson no Brasil. Por mais que vocês estejam trazendo ele pro Brasil, não tá fácil o acesso. Inclusive o box que eu tenho, que é dos 3 livros, eu paguei R$100 na Amazon. Eu vou deixar o link aí embaixo se vocês quiserem dar uma olhada. Eu não sei se vai dar esse valor, mas você pega os 3 em inglês, edição econômica, bonitinho. Só vai faltar o 4º agora, mas enfim, um dia eu pego ele. E é isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Não se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra acompanhar os próximos livros que eu vou postar aqui do Sanderson. E se você gosta dele, tem mais recomendações que eu não trouxe aqui ainda, deixa aí nos comentários. E é isso, um abraço e até a próxima.